Boa noite, pessoal. Prazer terem todos aqui. Esperando só alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando para acompanhar a nossa live. E acredito que em 2 minutos aí no máximo, nossa convidada especial aí de hoje já entre no canal e a gente possa transmitir essa live aí com muita sabedoria aí para todos vocês. Obrigado aí pela presença, nossos seguidores aí, pessoal que sempre acompanha. Muito legal aí o Pedro, Roberta, o Thiago, Let's Go Vets aí, né, o pessoal sempre participando aí com a gente, trabalhando com a gente, né, o Elô, a Gabriela, então aí Éder, muito bom encontrar vocês por aqui, né, nesse período que é um período que a gente encontra somente virtualmente. Vou só aqui chamar a Micaela para ela poder entrar e aí boas-vindas para ela e começa a nossa transmissão, né, com a Micaele. Vou apresentar para vocês já a Micaele e mostrar. Boa noite, Micaele. Como vai? Seja bem-vinda. Já comecei aqui falando de você que a gente estava esperando. Antes de tudo, Micaele, quero agradecer aí a sua participação, sua contribuição com um assunto que poucos sabem, né? E, de repente, foi esse seu aceite, assim, de um convite que a gente se conheceu por causa do sotaque mineiro, né? E acabou surgindo um grande conhecimento por trás disso. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, pela contribuição, né? E a gente fica feliz. Muitas pessoas estão perguntando aí se podem assistir depois, deixar gravado, e a gente vai deixar essa live aí 24 horas, e a gente espera que essa seja apenas a primeira de várias, né? Tá bom? Eu vou só apresentar, pessoal, rapidamente a Micaele. Ela é médica veterinária, atualmente mestranda, né, em ciência animal na área de clínica cirúrgica de animais silvestres, ou seja, uma pessoa que vai falar do tema que realmente a gente trabalha, que a gente ama, né? E ela também tem a experiência aí com primatas, que ela é médica veterinária na equipe do Muriqui Instituto de Biodiversidade, além de atuar também na clínica de animais silvestres exóticos, né, de pets não convencionais, no Hospital Veterinário de São Francisco de Assis, na terra maravilhosa aí de Belo Horizonte, né? Que eu estudei em Lavras, vizinhas a você, e a gente sempre ia aí, pertinho, muito bom. Tá? Micaele, então, assim, pessoal, a gente vai ter uma conversa aqui, a gente combinou, né, Micaele? Tem uma conversa mais informal, instrutiva, nada de aula, palestra, mas há um conhecimento leve que realmente possa acrescentar a vocês de uma forma bem legal. E aí, Micaele, eu queria, assim, passar a palavra para você, e aí, seguindo, né, o roteiro, fique à vontade, tá? No momento que você desejar interromper, tirar alguma dúvida de algum participante, a live é sua, tá? Então, passo a palavra para você e muito obrigado, Micaele. Imagina, eu queria agradecer o convite. É uma honra enorme estar falando para vocês que são zootecnistas. Vocês dão um banho na gente muitas vezes em nutrição animal. E eu não tenho o menor problema em falar isso. Vocês sabem muito, vocês e os biólogos. Então, é uma baita responsabilidade eu estar falando aqui para vocês, ainda mais falando de primatas. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está escutando. Eu pretendo não só falar coisas, eu também quero aprender com vocês. Então, que seja aí uma troca rica entre os dois lados. E não tem como eu falar de tudo de nutrição de primatas, só eu falar sobre a composição de matéria seca do animal em desenvolvimento, eu vou ficar aqui umas 4 horas. Mas vou tentar falar tudo assim, de uma forma que, desde curiosidades a questões de fato nutricionais que a gente enfrenta na clínica, para ser algo produtivo e bacana para todo mundo. Legal, obrigado, Micaele. Então, e a gente, assim, montou um roteiro e algo que, primeiro ponto que eu acho que a gente mais questiona, as pessoas mais perguntam, é assim, as pessoas falaram, primata é igual a ser humano. Se é ser humano, então ele pode comer igual a um ser humano, onívoro, alimentação idêntica. E aí eu quero primeiro que você traga a especificidade da dieta de um primata, como que é, como funciona, e alguns pontos que você considera mais importante acerca disso. Claro.
Para a gente falar de nutrição, basicamente, tipos de dieta, a gente precisa primeiro passar por questões, adaptações anatômicas e fisiológicas que esses animais possuem, para então a gente falar da dieta. Porque só falar dar isso para comer, ou isso que é importante, a pessoa não entende basicamente por que a gente está passando aquilo para ele comer. Por exemplo, quando a gente fala da boca desses animais, eles possuem dentes especializados para cada tipo de dieta. Aqueles animais, por exemplo, que se alimentam de seivas, de casca da árvore, possuem os incisivos muito mais protuberantes. Você vai avaliar esses dentes, por exemplo, de um animal folívoro, que não precisa dessa especialização dos dentes. Outra questão das bocas que a gente pensa é os lábios. A gente acha que os primatas não usam lábio para nada, que só põe na boca, mastiga, é isso mesmo. Não é. Os grandes primatas, por exemplo, chimpanzés, eles usam os lábios exatamente para extrair o líquido dos alimentos e jogar fora a fibra. Então, os lábios têm uma importância muito grande na dieta deles. E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos primatas e da boca, a gente tem uma adaptação, por exemplo, quando a gente fala em macaco-pato e macaco-rhesus, que são as bolsas guturais. Então, para quem não conhece esses primatas, acha que bolsa gutural é só para hamster, é só para roedor, que eles guardam as sementes dentro da boca e aí fica por isso mesmo. E esses primatas têm essas mesmas bolsas, que ajudam eles exatamente nesse forrageamento, para esconder a alimentação ali dentro, e às vezes tem um perigo ou tem alguma coisa, eles fogem e acabam de digerir esse alimento mais longe, quando está em segurança. Então, essas são só algumas adaptações quando a gente fala da boca. Quando a gente sai da boca e vai, por exemplo, para trato gastrointestinal, aí que fica mais especializado ainda. Assim, aí acaba de vez. Os primatas, por exemplo, que possuem um trato gastrointestinal mais bem desenvolvido, que a gente fala que é para essa digestão, são os macacos colombinos. Eles possuem um estômago que é dividido em câmaras. É a mesma coisa que a gente pensar na vaca. Não é igual a da vaca, mas é a mesma ideia de fermentação e de digestão. Então, eles possuem esse trato gastrointestinal mais desenvolvido. Agora, os animais que são frugívoros, por exemplo, eles tendem a ter um trato gastrointestinal mais curto. E isso, por exemplo, afeta o tempo de passagem desse alimento. A quantidade de vezes que a gente oferece um alimento para um primata folívoro é completamente diferente da quantidade de vezes que você oferece para um animal que é, por exemplo, mais generalista, que é um sagui, ou que é um animal frugívoro. Então, tem essa variação. Quando a gente fala de trato gastrointestinal, além dessa questão de estômago, que tem essas câmaras para ajudar na fermentação, a gente pode dividir aí os primatas que atuam na fermentação, aqueles que possuem estômago em câmaras, aqueles que possuem um cólon mais desenvolvido exatamente para essa fermentação e aqueles que possuem, de fato, um cepo para ajudar essa câmara fermentativa. Esses animais que possuem esses locais de fermentação não atuam só na quebra exatamente de carboidratos fibrosos ou de celulose. Isso ajuda também, por exemplo, muitos primatas, quando eles ingerem algumas folhas, não necessariamente essas folhas são seguras. Às vezes elas têm toxinas. Então, exatamente essas câmaras de fermentação ajudam até a diminuir o tempo de passagem dessa fibra, para ajudar na desintoxicação e dar tempo para o fígado falar assim, ó, atua aí, tira aquilo que é ruim para ajudar eu a me alimentar. Então, ele absorve as bactérias em si, absorve os produtos dessas bactérias, que a gente fala que são as aloenzimas, que são as enzimas produzidas por essas bactérias, e também ajudam nessa desintoxicação, né, desses alimentos. Então, essas câmaras fermentativas, a gente tem esses 3 tipos nos primatas. Exatamente sobre a dieta deles, a gente divide, assim, se eu fosse falar de cada um, a gente vai ficar muito tempo aqui. Sim, mas basicamente, a gente divide dieta de A, B, C, D e E. Então, de forma bem geral, a gente pode classificar os animais em generalistas. Então, a dieta para esse animal, ela vai ser desde produtos de origem animal, a sementes, a flores, a frutos, a fibras. Temos os animais que são folívoros, por exemplo, o muriqui. Se a gente for fazer uma dieta para o muriqui e enfiar proteína animal nele, não tem jeito, o organismo dele vai sobrecarregar e não vai ter como. Então, esses animais precisam ter uma dieta altamente rica em fibras, em flores, em folhas. Os animais também que são onívoros, eles têm aquelas 2 especialidades. Aqueles que se alimentam basicamente de insetos e pequenos vertebrados, incluindo na sua dieta, e aqueles que incluem goma e seiva. Então, a gente entra de novo naquelas diferenciações dos dentes, exatamente para dividir esses 2 grupos de animais, para na hora que a gente for oferecer uma dieta para eles. E, claro, a gente tem aqueles animais que comem uma série de coisas e que, normalmente, quando a gente vai fazer essa dieta, a gente vai encaixar cada tipo de dieta conforme o grau de desenvolvimento dele.
Animais que são gestantes e lactantes, eles precisam de ter uma energia mais alta de dieta. Então, a gente pode utilizar alguns aditivos, alguns suplementos na dieta deles e tá tudo bem. O problema dessa questão da dieta que você falou é que quando a gente está dentro de um zoológico, dentro de um criatório, os animais de vida livre não entram no mérito, porque eles sabem se alimentar, eles sabem buscar os alimentos e tá tudo ok. Agora, quando a gente entra para eles como pet, é um problema assim muito complexo. Porque a gente acha que eles têm que comer a mesma coisa que a gente tem que comer. Então, o que acontece? Eu tô lá comendo meu macarrão e normalmente é o que eu ofereço pro primata que tá dentro da minha casa. Então, eu dou macarrão, eu dou arroz, eu dou feijão, eu dou amendoim, eu dou banana. Eu dou tudo errado. Então, assim, não tem como. Por exemplo, animais que possuem uma dieta altamente energética, com muito açúcar, que são esses animais que comem banana e vivem à base de banana, é só a gente fazer a ligação assim. Banana é igual bolo e chocolate. É a mesma coisa, é a mesma comparação. É uma fruta, por quê? Normalmente a gente dá as frutas que a gente consome. E quando a gente vai no supermercado, o que a gente busca na fruta? Eu quero suculência e eu quero fruta doce. É isso que eu quero. Eu não quero teores nutricionais da banana, banana com fibra. Eu quero que ela seja doce e que seja macia. É isso que eu quero. E é isso que eu ofereço para ele. E já tem estudos que mostram que esses animais que têm uma alta ingestão de açúcar na dieta são, inclusive, os mais estressados. Então, a gente vê esses animais, por exemplo, com problemas não só nutricionais, mas problemas comportamentais. São animais extremamente mais reativos, mais estressados. Você começa a ver não só desequilíbrios orgânicos, como, por exemplo, alopécia, começa a cair o pelo, você começa a ver áreas de falha nesse pelo e você não sabe por quê. E são animais que têm essa dieta hiperglicêmica, que tem uma dieta alta em açúcar. E aí a gente tem aquele ciclo vicioso. Eu tenho aumento de açúcar, aumento de cortisol, esse animal fica estressado. Aí, por conta própria, que ele já está estressado com o manejo errado, eu também tenho aumento de glicemia. Então, isso fica num ciclo vicioso que se a gente não tira aquilo, é muito difícil. Só que o problema de tirar dietas de primatas, de formular dieta para primata, é que as papilas gustativas deles, assim como a gente, até os 2 meses de idade, elas se desenvolvem ativamente. Eu tenho papilas gustativas ativas até os 2 meses de idade em pleno desenvolvimento. Após os 2 meses de idade, há uma redução dessas papilas gustativas ativas. E automaticamente minha percepção de sabor também fica alterada. Então, na hora que a gente só tira a dieta, vamos só tirar a banana, vamos só tirar... Não é assim, tem que fazer com calma, tem que balancear essa dieta, tem que fazer tudo regrado, com auxílio de um nutricionista, porque se você simplesmente só tirar aquilo, não vai ter efeito nenhum, esse animal vai ficar mais estressado do que ele já está. E até porque eu, por exemplo, para os meus pacientes, eu não tiro completamente a banana. Eu até deixo ela às vezes, e principalmente a uso para administração de medicamento. Porque ela é doce e é bom para administrar medicamento. Essa percepção de gosto dos primatas, ela é muito importante a gente levar em consideração. Eles sentem os mesmos gostos que a gente. Inclusive, tem alguns estudos que eles descobriram até um outro sabor que eles caracterizaram como delicioso. Então, é coisa de japonês. Então, eu achei super legal. Enfim, é como se jogasse mas que delícia. Mas, ok, né? No mérito dessas coisas dele. Mas o que é importante é que, por exemplo, primatas do Velho Mundo, na África, eles possuem uma fruta lá que tem talmantina, que é uma proteína que é 2 vezes mais doce que nosso açúcar comum. Ela é muito doce. Só que não é um doce que você come e sente. É um doce que vai aumentando gradualmente e lembra um gosto de alcaçuz. Nunca comi. Estou repetindo aquilo que normalmente é desse doce. Os primatas do Velho Mundo, quando eles comem essa fruta, eles têm essa percepção de doce aguçada. Só que quando a gente vai para os tarsos, para os proscímios, para os primatas de Novo Mundo, eles não têm essa percepção desse açúcar, dessa mesma proteína. Então, aí na hora que você for formular a dieta, às vezes você usa um aditivo, um saborizante ou algo para alterar o sabor de até um medicamento mesmo, e você acha que ele está super sentindo o sabor, que ele está tendo essa percepção de gosto, e não necessariamente. Você precisa entender isso. As papilas gustativas dos primatas, elas ficam na língua, palato mole e epiglode. Mas elas se diferenciam muito entre espécies. Vai variar conforme o número, a forma dela, a disposição dela nessa língua. Então, essa percepção de sabor ela é muito legal e isso influencia exatamente na dieta. Então, essa questão de dar banana, dar arroz, não dá.
esses animais vão ter problemas, por exemplo, que a gente fala, que são osteodistrofia fibrosa, hiperparatite secundária nutricional. Então, assim, tudo isso por questões de dieta. E normalmente um animal que também come errado, normalmente às vezes fica dentro de uma casa que não toma sol nem por reza. Ele nem sabe a cor do sol, ele só fica enfiado dentro de casa. E aí você pergunta para o tutor, ele toma sol, ele tem acesso à luz solar? Ah, tem, é atrás do vidro, dentro de uma casa fechada e que não vai ter efeito nenhum. Então, às vezes, questões nutricionais de primata não necessariamente ficam no alimento. Você precisa investigar todo o contexto dele, o ambiente dele, porque senão fica difícil de você só corrigir dieta por corrigir, não muda, não vai mudar o manejo dele. Então é algo que tem que ser feito gradual, tem que ser dosado, bater o olho e falar, nossa, é deficiência de vitamina A. Ou não, é deficiência de vitamina B12, é deficiência de vitamina B6, tudo bem. Mas se você for parar para estudar, eu tenho uma tabela que até eu ofereço para quem quiser, que tem as deficiências, os sinais clínicos e os tratamentos. Você bate o olho nos sinais clínicos e fala assim, gente, pode ser A, pode ser B, pode ser C, os sinais são muito similares. Claro que existem aquelas coisas que são mais que a gente fala patognomônicas, mas é tudo igual, é tudo parecido. Você bater o olho no primata por si só, você consegue dizer que ele tem uma deficiência? Com certeza. Porque você está olhando para o contexto, você está olhando para o manejo alimentar daquele animal e você muito provavelmente sabe do que está faltando para ele. Mas você só por isso mudar a dieta dele, às vezes não é tão indicado. Então, se puder coletar um sangue, se puder dosar essas vitaminas, se puder fazer um exame de fezes, é incrível, porque assim você consegue fechar o seu ciclo e na hora que você fala para o proprietário, na hora que você fala para o nutricionista dentro do zoológico, que olha só, não tá legal, tá desequilibrado, é muito melhor. Suas informações ficam muito mais fidedignas e mais concretas na hora que você passa aquela informação para ele. Então, a gente tem esse problema aí com os primatas. E me tira uma dúvida, assim, né? Não no caso minha, mas que as pessoas perguntam muito. Existe alguma ração comercial no Brasil que possa ser dada, ele se adapta bem? Porque é igual assim, né? Falando, muitos pets, né? Quer silvestres ou não, eles têm muita preferência pela comida humana, obviamente, do que comparado a uma ração. E aí eu te pergunto, na sua prática, experiência, é difícil fazer essa transição? Como se existe uma ração de qualidade no Brasil, se não existe, né? Nesse sentido, assim, para as pessoas que estão vendo aí. Eu tenho até uma lista, porque eu tenho uma lista de fornecedores que não são aqui do Brasil, mas que fornecem para a América do Sul, então são possíveis fornecedores. Eu não gosto de entrar no mérito, porque normalmente quando a gente está falando de projetos de pesquisa, a gente gosta de parcerias, ou está em outro lugar. Então, ninguém depois falar comigo e dizer, você não falou da minha ração, então eu prefiro não entrar no mérito disso. Mas a gente tem rações, sim, aqui no Brasil, que são boas, porque eu falo isso com base na experiência que eu já tive, por exemplo, na minha época de estágio no CETAS, a gente fornecia a ração para os animais, e os animais comiam, sim, ingeriam bem aquela ração. Inclusive, ela precisa estar na dieta desses animais de cativeiro. Porque não tem como você só suprir com folhas, frutas e sementes aquilo que ele precisa. A ração é uma parte fundamental da dieta dele. Então, a gente tem fornecedores, sim, no Brasil, dessas dietas para primatas neotropicais, assim como eu tenho uma lista de fornecedores que também fornecem para a América do Sul e são rações tão boas quanto. O problema dessa questão da ração é que, por exemplo, se você tira um animal de vida livre e coloca ele em cativeiro e querer colocar a ração para ele, dificilmente ele vai comer aquela ração. Ele vai olhar para aquele negócio duro e ficar jogando para o alto assim, o que você está fazendo com isso daqui? Então, quando a gente passa para esses animais de cativeiro, por exemplo, eu atendi já um sagui que ele nunca viu ração na vida dele, que era algo completamente diferente. Então, o que eu fazia com aquela ração? Eu fui tentando por etapas. A primeira coisa, eu ofereci ela de forma seca, normal, para ver como era a reação dele, como que ele ia se alimentar. Depois disso, eu comecei a umedecer um pouco essa ração, fornecendo junto, claro, com outros itens da dieta, para ver se na hora que ele puxa a comida toda, como ele ia sentir o gosto e comer, até mesmo por questões de textura. Às vezes, a ração muito dura, eles não reconhecem como alimento. Então, eu umedecia um pouco a ração e tentava. No início, ele não queria. Eu comecei a umedecer aquela ração e colocar questões de sabor. Por exemplo, o primata é louco com mel. Então, eu começava, às vezes, a pegar um tiquinho de mel e passar na ração assim, você quer sujar? Tipo assim, olha, tem um trem gostoso aqui, olha aqui pra você ver. E aí você ia tirando. Porque, infelizmente ou felizmente, primata é igual a gente.
Você tem que comprar alguma coisa. Se me passa uma dieta por si só e falar, come folha, eu não vou nem chegar perto da minha salada. Se colocar um molho, se colocar um trem mais atrativo, eu vou aquilo. Então, a gente tem que pensar isso como primata. A gente já iniciar a ração com coisas bacanas para agradar ele não é o mais indicado, porque a chance dele se acostumar com aquilo e não querer outra coisa é grande. Então, começa por eliminação. Oferece a ração normalmente eu ofereço sempre de manhã, se eu não ofereço mais de uma vez ao dia, mas sempre de manhã, porque normalmente eles estão mais ativos. Então, a tendência deles comerem a ração é maior num período da manhã. Então, eu coloco a ração para eles, aí eles não comeram, ok, então vamos obedecer. Vamos trabalhar na textura dessa dieta para ver se agrada mais o paladar e se ele come mais facilmente. Ah, não comeu? Então vamos para o sabor, vamos tentar mudar. Mas é difícil, às vezes a gente não consegue e é com o tempo. Claro. Para alguns primatas, normalmente, por exemplo, que estão em períodos adaptativos de dieta, eu normalmente entro com complexo vitamínico, claro, para suprir aquilo que eu sei que é a necessidade. E alguns complexos vitamínicos, quando a gente fala de tiamina, por exemplo, aumenta o apetite. Então, na hora que você repõe, ele vai sentir mais fome. E sentindo mais fome, a chance dele comer a ração é mais alta. Então, às vezes, a gente dá umas burladas no sistema para ver se ele come mais e automaticamente come aquilo que precisa. Então, a gente vai lançando mão dessas estratégias. Sim. E outra coisa, né? É igual você falou, nem todos os primatas comem igual, né? De forma igual. Então, tem que realmente passar por uma avaliação, né? E a partir daí ver o hábito. E lembrando que assim, se a gente parar para pensar, de uma forma geral, dos primatas, infelizmente, quando a gente chega ali na rodovia da Bahia, né, ali perto de Milagres, a gente vê muita gente vendendo de forma ilegal animal silvestre, né? E aí vem aquele quesito, a pessoa pegou, não sabe cuidar, comprou ilegal, contribuiu com o tráfico e gera né, uma série de consequências negativas tanto para ela, né, como para o animal, principalmente, né? Mas, claro, você na sua função de veterinário, você nunca vai recusar prezando sempre o animal, né? Porque é esse ponto que eu acho legal, assim, de você também mostrar, né, que a diferença nutricional muito daquele animal que está em cativeiro, daquele animal que está na natureza, né? Com certeza a diferença é absurda, né, Micaela? E nesse sentido, assim... Sim, não, é enorme. Por exemplo, os primatas que estão na natureza, eles sabem exatamente quanto comer, onde comer. Tem até estudos, por exemplo, isso aqui é critério de curiosidade, né? Os primatas, normalmente, que tem estudos que associam que eles comem, por exemplo, frutas. Já tem estudos associando massa cerebral desses animais mais desenvolvida quando a gente compara com animais folívoros. Exatamente pelo hábito de saber ciclo de frutificação e aonde ele encontra aquele alimento. Então, isso é fantástico. Então, a gente pensa assim, gente, a natureza ela é perfeita. Os primatas exatamente sabem onde procurar alimento, o que comer e aonde que ele encontra, modo de dispersão para exatamente essa alimentação ser equilibrada. Quando você traz esses animais para cativeiro, a gente tem um problema desde hierarquia social que influencia na dieta. Então, a gente tem um grupo que tem o macho alfa e que não deixa ninguém chegar perto dos comedouros. Ninguém chega. Você olha ali, normalmente está ele com uma fêmea, às vezes ele sozinho, mas normalmente é ele com uma fêmea que monopoliza todos os alimentos, especialmente aqueles que são altamente palatáveis, que são os mais gostosos da dieta. Então, os outros... Desculpa te interromper, mas como que vocês fazem para evitar essa dominância que os outros permitam comer? Né? São parentes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a observação comportamental. Eu amo os biólogos por isso, que veterinário tem a menor opção para sentar a bunda na cadeira e ficar olhando para o grupo. E principalmente na hora que a gente faz, né, a alimentação, oferece a alimentação, a gente tenta oferecer para todos os grupos por igual, ao mesmo tempo. Às vezes é difícil, mas para evitar que um comece a ficar gritando e fica aquela loucura de dar comida e aquela coisa. E a gente observa o grupo. Então, uma vez detectado um alfa, e que não só é alfa, como também domina todas as alimentações, não deixa ninguém comer, a gente precisa mudar a disposição desses comedouros. Então, ou a gente, por exemplo, se limpa o chão, a gente pode oferecer, às vezes, no chão, por um comportamento que os outros subordinados têm de se alimentar no chão. Ou então a gente coloca os comedouros e bebedouros em locais do recinto que os subordinados têm acesso, mas os alfas não. Então a gente aumenta a disposição desse alimento, aumenta a quantidade para que os machos alfas comem, fiquem satisfeitos e os subordinados consigam comer também. Então o que a gente faz é mudar essa disposição de alimento para ajudar nessa alimentação.
Ah, Mica, mas às vezes é muito difícil, eles estão brigando, estão se batendo, então você de fato tem que remanejar esse grupo. Você precisa rever essa hierarquia social. Você não vai deixar o animal sendo espancado, sendo machucado todos os dias, todas as vezes durante a alimentação, porque você quer manter aquele grupo estável. Às vezes não é assim. Eu, pelo menos como veterinária, me preocupo com o indivíduo. Se eu vejo um machucado, eu vou querer tirar ele dali, cuidar e voltar. Então, o que a gente faz? Tem uma dominância, não tá com, os outros não estão conseguindo se alimentar, muda a disposição desse alimento primeiro. Oferece em outros locais, cria microclimas. A gente vê isso também, por exemplo, em papagaio. A gente via na minha época lá dos setas nos viveiros, os papagaios não deixavam o outro se alimentar. Você via que o outro vinha voando para comer, ele partia para cima e batia. Então, você tem que observar essa disposição do grupo exatamente para que todos consigam se alimentar. E aí, o que você faz? Faz um alimento para eles, todos de uma vez, sempre no mesmo horário, mantém um padrão para facilitar com que eles estejam acostumados sempre com aquela dieta no mesmo horário, não muda. O problema de quando você traz isso para casa é exatamente isso, você não tem a menor rotina de alimentação. Esses animais comem a hora que eles querem, comem o que quiserem, e aí a gente entra exatamente nesse problema que você falou, dessa questão do tráfico. Esse é um assunto muito delicado, a gente deveria ter uma live só para falar sobre primatas tido como pet, que é um assunto muito interessante. Eu, como médico veterinário, eu tenho que prestar auxílio e ajudar, independentemente da origem. Mas é meu papel também orientar, por quê? As pessoas acham muito fofos os primatas. Aí vê as divulgações de primata na internet, acha que é muito legal e acha que é fácil ter. Isso eu vou extrapolar aí para todos os animais silvestres, tá? Agora não é falando só sobre primata. E aí pega aquilo porque assim, tadinho, ele tá com cara de dó. Eu vou ajudar, eu vou comprar porque ele estava sofrendo. Nossa, se você só está ajudando o trem a piorar ainda mais. O traficante, é tão problemático quanto o traficante. Então, e a gente às vezes também tem que focar os nossos esforços para as pessoas corretas. O meu TCC na minha época de faculdade foi exatamente sobre a cadeia do tráfico, como eles se organizavam. E as pessoas que estão, gente, atuando no tráfico, que estão vendendo esses animais, se você for parar para conversar com eles, são pessoas que não possuem emprego, não possuem escolaridade. Na hora da cadeia mesmo, vão ver, gente, ele é uma cabecinha desse tamanho que não tem força ativa para você destruir aquilo ali. Então, às vezes, você fica batendo, brigando com o cara, para no meio da rua, xinga ele, tira os animais dele, tudo bem, você fez isso. Mas você não está fazendo efeito nenhum dentro daquela cadeia do tráfico. Meu papel é orientar aquele tutor, é passar as orientações para ele como dieta, é fazer educação ambiental, é falar com ele assim, olha, a gente tem locais que, né, se for da sua vontade ter primata como pet, existem a possibilidade de ter um animal legalizado, mas não comprem legal. Eu também não tenho que me ater só a questões médicas. Eu tenho que fazer o meu papel como educadora ambiental, como formadora de opinião. E eu faço isso exatamente com esses tutores. Então, a minha parte, eu tento fazer para a gente diminuir isso. Mas é difícil, nem sempre... É difícil. Nem sempre a gente tem sucesso. E particularmente, a cena de você ver um animal que está sendo mal cuidado, não, às vezes, necessariamente à vontade, porque a pessoa quer maltratar, mas às vezes é desconhecimento, não faz ideia do que dá para comer, não sabe. É triste o animal tá daquele jeito, o animal tá com aquele tipo de dieta, o animal está doente, o animal está estressado, tá com o manejo completamente errado. E também é triste você olhar para o tutor que só quer fazer o bem, que tá ali para você querendo cuidar, só que não tem a menor ideia do que fazer. Então a gente está lidando com duas realidades que você precisa ter empatia com os dois lados, saber levar dos dois lados. Nenhum tipo de intolerância nesses momentos de tentar educar alguém é válido, porque você não vai conseguir chegar no interlocutor, sua mensagem não vai chegar. É verdade. E voltando a esse ponto assim da nutrição dos primatas, Micaele, no ambiente natural, né? Daquele ambiente natural. Seu trabalho é muito voltado também com os muriquis, né? Você vê assim, porque existe, né? Alguns estudos, até a Ana Raquel, ela comenta muito isso, sobre o problema que a gente tem da natureza, a escassez de alimento na natureza, que acaba levando o animal também a uma diminuição de população e assim por diante. Na época que eu trabalhei na fiscalização do IBAMA, que segunda-feira a gente vai ter uma live com o Roberto, que está lá até hoje, né? E a gente chegou aí no raso da Catarina, das ararinhas azuis, e quando a gente chegava lá, o que estava acabando era o alimento delas, o licuri.
Aí uma ONG, né, ela estava indo, fornecendo outros tipos de alimento, elas estavam invadindo lavouras de milho, e aí o pessoal sem educação, como você falou, queria era caçar o animal, e aí depois começou a entrar assim, cada área destruída, ressarcia aquele pequeno agricultor. Então, ou seja, igual você falou, é um conjunto de coisas, né? Sim. E em primatas, assim, nesse trabalho que você faz, principalmente com os muriquis, que são bem famosos, também tem ocorrido isso, está ocorrendo? Tem alguma estratégia assim, alimentar, nutricional, né, para esses animais, para que não ocorra essa diminuição da população, nesse sentido assim que eu digo na vida livre, né? Como que é esse trabalho assim? O problema, por exemplo, quando a gente fala de muriqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, por exemplo, a fêmea ela dispersa antes um pouco da maturidade sexual. E por conta da nossa fragmentação das nossas matas, que a gente pode olhar isso, elas acabam ficando isoladas nesses fragmentos de mata. E normalmente esses fragmentos, às vezes, não tem mata. Tem essa problemática que você falou. Você chega lá, é um meio que tem plantações, que tem plantação de café, que tem outros tipos de alimento, que não é a alimentação dela normalmente a mais indicada. Então a gente tem esses problemas. A gente tem dentro do projeto estratégias, por exemplo, que é a translocação, exatamente para formar esses grupos, tirar esses animais isolados e levar, por exemplo, para Ibitipoca, onde a gente tem aqueles animais lá em Ibitipoca. Então, esses animais de vida livre, por exemplo, não estou falando só do muriqui agora, mas de outros que às vezes estão em matas, em áreas que já está muito degradada, que não tem alimento, isso influencia sim na dieta. O modo de dispersão de animais folívoros é exatamente menor porque tem maior oferta de alimento, então é um grupo populacional, normalmente também tende a ser maior. Quando você tem uma baixa oferta de alimento, esse animal não vai comer ou vai comer coisas erradas. Porque primata, gente, ele não é assim, nossa, não tem o que eu gosto de comer, então eu não vou comer hoje. Eu vou aguardar que amanhã ele vai comer o que tem. E normalmente o que tem não é, às vezes, o mais indicado, tendo em vista aquele tipo de mata, tendo em vista o que tem perto, às vezes tem fazenda, igual você falou, esses problemas, gente, com papagaio, a gente vê aqui em Minas com as maritacas, com os papagaios que tem aqui no norte, então é a mesma problemática. Então a gente tem esse problema. Quando a gente leva, por exemplo, quando a gente levou lá para Ibitipoca, a gente tentou fazer, quando a gente colocou eles em cativeiro, no recinto, a gente até tentou mudar a dieta deles no sentido assim, ofereceu a ração, a primeira dieta, a primeira das primeiras, né? Vamos incluir a ração, já que esses animais estão agora cativeiro, vamos tentar incluir a dieta, vamos incluir a ração, incluir outras coisas, e ele não aceitou. Não comeu. E aí, graças a Deus, né, o zootecnista da equipe formulou, a zootecnista tá vendo, foi elogiado de novo, formulou a dieta e a gente está conseguindo oferecer as dietas que são a base da alimentação dele na natureza. Então, a gente colhe as folhas, as flores e dá para eles comerem. Então, eles estão mantendo a mesma dieta no que eles comiam na natureza. Mas quando esses animais, por exemplo, já estão em locais que já estão com uma dieta errada, então é comum você ver animais mais magros, você vê animais com alta ingestão de cafeína, são animais mais estressados, que você vê isso, inclusive, os problemas na captura, são animais mais agressivos quando você compara com o hábito normal dessa espécie. São animais com score corporal alterado, então começam a ser mais magros, com diminuição de massa muscular exatamente por conta dessa dieta errada. Então, quando a gente fala de animais de vida livre, a gente tem que considerar, sim, a área de ocorrência dele, inclusive o que existia ali antes daquilo tudo mudar, para a gente entender qual é a alimentação dele e o que mudou ao longo do tempo. Poxa, a gente começou agora a ter, né, tem a plantação de café, então automaticamente você pode saber que ele está se alimentando de café, ele está comendo aquilo ali. Então, como é que isso afeta a dieta dele? Então, quando a gente está lidando com animais de vida livre, a gente tem que levar em consideração isso? Tem, mas tem que levar isso em consideração também quando faz projeto conservacionista. Às vezes a gente foca tanto na espécie, vamos salvar a espécie, vamos salvar a espécie, vamos salvar a espécie, e esquece que aquela área de onde você tirou o animal ou de onde ele estava ocorrendo está completamente degradada e que a gente precisa cuidar daquela área até mesmo para fazer uma soltura de um outro animal. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter esse mesmo problema no CETAS. A gente tem um monte de primata, como é que a gente vai soltar? Que área de ocorrência que está tudo degradado, que não tem alimento? Você tem que fazer um estudo de área antes de você colocar um animal ali. Para saber se aquilo suporta, para saber se ele tem oferta de alimento. Porque senão você vai estar soltando o animal à míngua, tadinho. Ele não vai ter o que comer ou vai comer errado. E aí você tem que contar com a sorte de que ele vai conseguir se equilibrar aquela nova dieta e viver bem com aquilo. Então, é muito complicada essa questão da área. A gente precisa de ter uma proposta de ação mais inclusivas também com o meio ambiente. A gente, às vezes, foca muito em salvar a espécie e esquece que a espécie vive num local. E se eu não cuidar desse, infelizmente, não vai ter muito sucesso. Vai ficar um trabalho pela metade. Você resolve o problema e consegue outro.
E o pessoal esquece das integrações, né? Da gente mesmo, né? Que a gente também é meio ambiente, né? Aquela visão antropocêntrica, né? O meio ambiente está lá e eu estou aqui, não faço parte, né? Vamos cuidar lá, eu continuo jogando e eu estou aqui, dando comida errada, dando uma banana para amigo no parque, então... E esquece. E em relação, assim, Micaele, das carências nutricionais, o que você mais vê, assim, que esses primatas possuem, né? As principais carências nutricionais desses primatas pets, né? E aí você vai falar assim, mas por que você está focando tanto no pet e tal? Não, a gente não está enfocando só no pet, a gente foca no pet e de vida livre, né? E nosso objetivo, acho que nem hipótese alguma, é estimular ter animal pet. Mas, pelo contrário, né, Micaele, deixar bem claro isso. Mas a ideia é, infelizmente, é uma realidade que a gente não pode fechar o olho. E precisa ter cuidado, exatamente. E precisa ter cuidado. E se você não estiver preparado para isso, você vai acabar errando tanto quanto o manejo errado do tutor, porque você não vai saber resolver aquele problema. E normalmente a gente tem um problema, e aí eu vou chamar a atenção para os profissionais, e eu me incluo nesse grupo, às vezes a gente tem um problema de assumir que a gente não sabe. Eu não sei, eu não faço ideia de qual é esse tipo de deficiência. Ao invés de ligar para alguém que sabe, ao invés de ligar para o zootecnista, ao invés de encaminhar esse para veterinário, biólogo. Ao invés de encaminhar, a gente quer resolver os problemas nós mesmos. E aí a gente agrava um problema que às vezes era desse tamanho e se tornou desse. Por conta de orgulho. É porque nem todo mundo sabe, gente. Eu não sei tudo. Eu entrei quando eu entrei nos Buriquis, meu sonho era ser primatologista. Meu sonho ainda é ser primatologista. Um dia eu serei. Que bom. Aí... Já está sendo. Amém. E aí, o que acontece? Quando surgiu a oportunidade de eu ir para campo, eu fiquei assim, gente... Veterinária a campo, o que vai fazer? Eu não sei nada. Eu vou ser um peso morto naquela equipe, porque vão ter que me arrastar junto com o bicho. É mais um para eles fazerem a translocação. O que eu estou fazendo ali? E quando eu cheguei, eu fui tão abraçada pela Fernanda Tabacol, pelo Fabiano Melo, pela Priscila Oliveira, eu fui tão acolhida e eles me ajudavam tanto, me ajudaram tanto e me ajudam tanto, que a gente entende que a nossa participação ela é muito importante, seja em vida livre para a conservação desses animais, seja como pet. Eu tenho a minha importância profissional e que eu preciso lidar. Existe um mercado, existe um problema e que eu preciso resolver. Alguns resolvem combatendo o tráfico de linha de frente. Eu resolvo cuidando desses animais. E cada um dentro da sua expertise faz o seu melhor. E assim a gente consegue fazer um trabalho conjunto e eficiente. Legal. E sobre essas questões de deficiência, existem muitas. Eu tenho, igual eu falei com você daquela listinha, tem as deficiências vitamínicas, as deficiências dos macrominerais, então são muitas. Eu chamo a atenção para essa questão da vitamina C, porque ela é a vitamina que oxida mais rápido, que a gente perde mais rápido por conta dessa abertura de pacote de ração, exposto à luz, então tem que ter um armazenamento ideal. Então, nos primatas, existem 2 espécies só que sintetizam vitamina C. Todas as outras, e essas 2 não ocorrem, que a gente não tem cativeiro, não tem aqui, não tem casa, graças a Deus ainda não. Então, a gente precisa suplementar essa vitamina C. Então, a gente precisa... as mesmas coisas acontecem, por isso, quando a gente pensa um pouquinho da Índia. Quando você abre o pacote, gente, ela é que a gente perde mais rápido. E, normalmente, nas folhas, em processos de resfriamento, de congelamento, você também perde a vitamina C por questões de temperatura. Então, se você não souber como fornecer essa dieta, esse é o principal problema. Então, a gente tem essa questão da hipovitaminose C nesses animais. A hipovitaminose A, a gente vê também problemas, por exemplo, de cegueira noturna, alterações musculares, a gente vê. Mas a gente vê mais a longo prazo, né? Algo pontual, que dentro de um mês ou algumas semanas você vai ver um animal apresentando uma deficiência de vitamina A. Agora, a principal, a campeã, a líder, aquela que fala assim, essa é exatamente a relação de cálcio e fósforo que a gente vê nas dietas, que está completamente desequilibrada, e a gente tem aquelas questões de fraturas espontâneas, animal com deficiência muscular, com deformidade óssea, com fraturas em galho verde. Então, por conta, essa relação de cálcio e fósforo para primata tem que ficar 2:1 normalmente. Essa é a relação que, pelo menos, eu aprendi até hoje nos livros de primatologia, é o que indicam para os primatas. Só que essa relação cálcio-fósforo, ela é influenciada, por exemplo, o próprio fósforo em fontes inorgânicas e de origem animal, ele é 100% biodisponível. Na hora que você vai para as fontes vegetais, é só 30%. Então, ele está com o ácido fítico conjugado, então a biodisponibilidade fica alterada. Então, a própria absorção desse fósforo também fica prejudicada. Então, você tem que levar isso em consideração na hora que você está fazendo essa relação cálcio-fósforo.
esse animal não está exposto à luz solar. Ele só fica atrás de um vidro e o tutor acha que ele está tomando sol, ou tá dentro de um cetas, ou dentro de um zoológico, que o viveiro é mais escuro, bate pouca luz solar e normalmente ele não fica naquela região, não tem nem galho para ele ficar ali, ou ele fica no chão parado no sol, ou não tem jeito. Então, essa disposição, esse local do recinto influencia. Então, essa questão de osteodistrofia fibrosa, paratiroidismo nutricional secundário, por essa relação de cálcio e fósforo é que a gente mais vê esses primatas tidos como PET. E para a gente regular essa relação cálcio-fósforo, a gente tem que lançar a mão da dieta? Com certeza. A gente tem que ver quais são essas fontes de fósforo que eu estou usando. Vou repor o cálcio, tá bom. Esse cálcio vai ser como? Como que está esse estágio de deficiência desse animal? Ele precisa exatamente agora de cálcio? Ele está num processo de hipocalcemia, com paralisia muscular, eu preciso fazer? Então, a gente faz por algumas vias, intramuscular, por exemplo. Ou não, a gente vai fazer por via oral. Ele ainda tem um tempo hábil para você fazer uma reposição via oral. Então, tá bom, a gente faz. Então, isso vai variar conforme o sinal clínico do primata, conforme aquilo que ele está apresentando. Mas essa questão da biodisponibilidade, ela vai variar, por exemplo, conforme a idade desse animal. pH ácido ajuda na absorção de cálcio. Então, às vezes, o pH está muito básico e você precisa acidificar um pouco aquela dieta exatamente para melhorar essa absorção de cálcio na dieta. Então, tudo isso influencia. Outra questão que a gente vê muito em primatas, às vezes, é comer terra. É a geofagia. A gente vê os primatas fazendo a geofagia. E aí, o dono ou a pessoa que está olhando, às vezes, está parada lá no zoológico e vê comer assim, meu Deus, tá comendo terra, que horror, desequilibrado, não dão comida para esses macacos. Normalmente é isso que eles veem. Primatas comem terra basicamente por 6 motivos. Mas eu gosto de falar isso porque, assim, ou podem ser esses 6 motivos ou não pode ser nada. Então, ao mesmo tempo, você tem que observar como é que você descarta nisso. Então, normalmente, por exemplo, eles fazem essa geofagia, que é comer a terra, para questões de melhorar o pH intestinal. Tem potenciais antidiarreicos, já foi comprovado a terra, então às vezes ele está com uma infestação de endoparasitas que ele também atua, então ele só está comendo exatamente para diminuir a ação desses endoparasitas. Ou, por exemplo, altas atitudes para melhorar a absorção de ferro, ele come a terra, desequilíbrios nutricionais, então existem essas possíveis causas. Ao mesmo tempo que você pode ser isso, você pode ser, às vezes está dentro de um zoológico, não é nada disso. Não tem altitude, a dieta está equilibrada, tem protocolo de vermifugação para quem está com terra. Por que ele quis? Essa é isso. Não tem mais nada que eu possa dizer sobre isso, gente, porque ele quis. Ele comeu terra porque, sei lá. Às vezes ele faz umas coisas, você põe na cabeça, aí você anota o comportamento. O que aconteceu? Aí você começa a calcular sua dieta de novo, aí você vê a hierarquia social, você olha o que está acontecendo, a temperatura no dia, você até considera que estava muito calor, e refrescar. Gente, pode não ser nada, pode ser comportamental. Às vezes o animal está tão estressado dentro de casa, por exemplo, ele começa a ter comportamentos estereotipados. Dentre os vários, comer terra. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, e também considerar questões intrínsecas à espécie. Por exemplo, macaco rhesus, na natureza, já foi identificado que eles possuem umas altas infestações por endoparasitas. Então, é normal você ver esses primatas comendo terra na natureza. Por questões exatamente para a diminuição desse efeito dos endoparasitas, para melhorar a absorção, para ter ações antidiarreicas. Então, às vezes, é normal. Você não necessariamente precisa fazer alguma coisa contra aquilo, começar a usar aqueles medicamentos para cachorro. Nossa, porque eu vou usar, ele tá comendo cocô, é do mesmo jeito, é do mesmo nível, é o mesmo medicamento que usa para cachorro comer cocô, para o primato tá comendo terra. Não é bem por aí. Às vezes a gente tem que fazer uma intervenção, às vezes eu uso aquele estratégia de, eu nem vi, né? Eu finjo que não é comigo, eu continuo, porque se eu parar para prestar atenção e validar, dar recibo para tudo que eles fazem, eu não durmo à noite porque eu vou começar a achar que eu estou errando em tudo, que tudo tem um tipo sobrenatural. E não consegue acompanhar tudo. E é muito legal. E assim, para a gente, infelizmente, o tempo está chegando ao final. Quando a conversa é boa, voa, né? E eu acho que assim, um dos pontos que é muito interessante, é muito importante a gente falar, e é inevitável, são os chamados mitos, né? Os mitos da alimentação de primatas. Então, eu queria assim, que você falasse um pouco acerca disso, desses mitos, para a gente desmistificar, né? Quebrar alguns tabus e, claro, né? Compartilhar esse conhecimento aí, que eu acho que é muito importante, talvez,
amanhã muitos animais vão estar comendo melhor, graças à sua desmistificação, né? A gente Se o espera papai isso. comer arroz, eu já tô feliz. Se ele tirar Né? essa dieta, eu já tô assim, satisfeitíssima, eu já tô felicíssima. Eu já cumpri meu papel, já tá bom. Já está feliz, né? O primeiro mito é essa questão de, igual você falou bem no início da live, que os primatas comem as mesmas coisas que os humanos. Eles não comem, gente. Você não vê primata na natureza. A gente tem que sempre pensar na dieta deles, pensando no que eles comem em vida livre. Qual que é a dieta base desse animal quando ele está em vida livre? Então, às vezes, ele está em cativeiro, você acha de bom. Já que ele está comigo, eu vou dar tudo que eu como. Ele vai amar, eu não tenho dúvida disso. Mas isso vai causar para ele, por exemplo, problemas de diabetes. Às vezes, a gente não nota, mas primata tem acúmulo de gordura abdominal. E a acúmulo de gordura abdominal está ligado intrinsecamente a diabetes, assim como a gente, que a gente toma muita cerveja, acumula gordura nos lugares que eu não gostaria, infelizmente. Então, isso só aumenta riscos de demência, AVC, diabetes. Então, neles é o mesmo problemático. É difícil da gente notar esse acúmulo de gordura abdominal, porque às vezes o primata é pequenino, a gente acha que ele tá fofo. Ah, ele tá lindo, ele tá gordinho, tá saudável. Não tá, coitado, ele só tá comendo comida errada. Então, o primeiro mito é que eles têm que comer a mesma coisa que a gente. O segundo, que eles comem todos iguais. E não é. Cada primata tem a sua especificidade de dieta, suas adaptações, igual eu falei, anatômicas e fisiológicas para a digestão daquela dieta. O terceiro, eu falo que esse é o maior, que é a questão da banana, que eles amam banana e que tem que ser a base da dieta deles, tem que ser banana, que eles têm que comer banana. A questão da banana é que é uma fruta barata. Então, quando a gente pensa em questões de custos de alguns locais para manter, de fato, é uma alternativa, né, que a gente tem que lançar mão. Mas, se possível, tira. O zoológico de Devon, por exemplo, tirou as bananas dos primatas. Não dá mais banana para eles. E a primeira coisa que eles notaram foi os animais ficaram mais tranquilos. Será por quê? Exatamente pelo alto índice de frutose que tinha. A gente não nota, mas nessa quarentena a gente está ingerindo muito açúcar. Eu, por exemplo, todo dia compro um churros, um bolo, alguma coisa para comer. Mas só tô ficando mais estressada, exatamente pela hiperglicemia causada por esses alimentos. Claro. Então, essa banana, sempre associa ela, por exemplo, eu faço um comparativo, às vezes, que a pessoa entende, de papagaio com girassol. É a mesma coisa, é a mesma problemática. Há um alimento rico, a banana rica em açúcar, o girassol rico em óleo, que para eles são palatáveis, que para eles são gostosos, e vão comer do mesmo jeito, assim, cair de boca naquilo. Então, não tem que dar banana. Se possível, tira a banana. Não tem, assim, guarda a banana para brinde. Para um petisco. Uma vez você não toma aqui uma banana. Então, assim, ou come você a banana, gente. Não tem que dar banana. Você com isso, não tem problema. E uma outra questão que eu chamo a atenção também desses mitos é que você tem que oferecer a dieta sempre do mesmo jeito. A monotonia para o primata, ela é muito considerável para questões de comportamento, para questões de ingestão dessa dieta. Nós mesmos nessa quarentena, a gente não aguenta mais pedir hambúrguer. Eu entrei numa monotonia, comendo as mesmas coisas, do mesmo jeito e sempre. Então, às vezes, você está oferecendo a dieta para ele sempre numa mesma vasilhinha, do mesmo jeito, e não tem que ser assim. O quanto mais você variar essa dieta para esse primata, e eu não estou variando só em questões de ingredientes, seguindo, claro, a dieta dele, mas dando uma variada, mas na forma que você oferece esse alimento para ele. Não tem sempre que oferecer na gaiola. Congele as frutas. Em tempos de calor, poxa, dá como sorvete ali, essas frutas congeladas é ótimo. Pendurar as folhas como varal para eles se alimentarem. Outra alternativa. Existem uma série de coisas para você fazer. E a gente lembra, né, Micael, que assim, na natureza, boa parte do entretenimento dos primatas, né, de outros animais também selvagens, é a procura do alimento. Exato. Então, de repente, quando você chega e já está o alimento ali todo dia daquele jeito, você fala, qual é a graça? Você olha para aquilo e fala assim, tá. É isso que ele pensa, porque ele não tem gasto de energia nem para procurar aquilo. Então, você tem que pensar nisso na hora que você até oferece. Por exemplo, é um animal que não está mais caçando para se alimentar, o teor energético da dieta dele não precisa mais ser tão elevado, porque ele não está gastando energia para isso. Então, para que você vai fazer uma dieta hipercalórica para um animal que não está se movendo nem perto para chegar no comer? Então, não faz o menor. Não faz sentido. E assim,
encerrando nossa live, né? Assim, tempo curto, mas eu já deixo o convite, espero que você aceite, que essa seja a primeira apenas de várias que a gente possa fazer aí, não só de live, mas vamos depois tentar combinar um webinar ao vivo, né? Que aí a gente não tem limite de tempo. Seria ótimo. Tem tanta coisa, gente. Isso. É tanta coisa interessante para falar dos macacos que não tem como não falar sobre uma live. Não, a gente programa assim. E é bom saber, né? Reforçando aí que você atende no Hospital São Francisco, né? Isso, Hospital Veterinário São Francisco de Assis, aqui em BH. Fica no Lourdes, na Espírito Santo. Quem é de BH sabe onde fica Espírito Santo, fica no centro, então tá lá no... Todo mundo sabe. Eu atendo os animais silvestres e exóticos, sobretudo os pets não convencionais, então a gente inclui coelho, chinchila, porquinho da Índia, tá tudo dentro daí. Eu atendo lá de segunda a sábado e eu não tenho horário, eu tô em início de carreira. Então, se aparecer tudo, às 5 da manhã, eu tô lá às 5 da manhã atendendo. Não tá lá, né? Legal. Isso é ótimo. E o pessoal, quem tiver interesse, claro, pode entrar em contato com você aí pelo Instagram também, né? Eu tenho a planilha, por exemplo, de alimentos, de quilocaloria por ingrediente. Eu tenho tabelas das deficiências nutricionais, o que fazer e quais sinal clínicos de cada um, porque a gente não é obrigado a decorar, gente. A gente não é obrigado a saber de cabeça o que cada coisa oferece. Então, eu montei essa colinha e tá à disposição. Quem quiser me chama aí no Instagram, que eu mando, eu não tenho o menor problema. Eu não sou do tipo de pessoa que agarra material. Eu passo até a frente. Desapega, é isso mesmo. E o legal é isso, e ainda mais no mundo silvestre, né? É aquela coisa, né? Não é igual ao mundo, né? Que você tem um pet convencional, um cachorro, gato. De repente chega um animal que você nunca coletou sangue dele, né? Então, você vai ter que estudar ali na hora, buscar uma tabela de referência, e as informações não são tão ricas, né? Como são na outra área. Eu acho que isso que é legal de você estar fazendo aqui, e o objetivo maior da Fauna em Foco é esse, é compartilhar conhecimento em benefício da fauna, né? Que é o conjunto de qualquer animal que ocupe determinado território, né? Legalmente falando. E é esse o objetivo. E a gente, assim, agradece muito. E vou passar a palavra para você, assim, das palavras finais, que a gente tem aí mais 4 minutinhos. Ai, meu Deus. E assim, reforçando que seja só mais uma. E você entrou no coração nosso aqui da Fauna em Foco. Acredito de muitos seguidores aí. Eu já faz um tempão. Vocês nem imaginam o quanto que eu admiro vocês. Que bom. Fiquei nervosa só de estar falando. Eu vi, gente, algumas pessoas comentando que eu fiquei, ai, misericórdia, se eu falar um pouco, segura minha boca, Deus. Então, assim, eu estou muito honrada por estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, eu estou à disposição sempre que precisarem, de curso a palestra, assim, estou disponível. Agradecer a todo mundo aí que mandou as perguntas que eu não estou vendo nada, a gente não consigo ler. Isso, Então, quem tiver dúvida pode me mandar. Eu tenho muitos livros de primatas que eu disponibilizo para quem quiser, porque é uma área que precisa de estudo, é uma área que carece de maiores pesquisas. Então, toda pessoa é bem-vinda, todo estudo é bem-vindo, mas precisa de dedicação e, mais do que tudo, amor. Eu tenho muito orgulho de falar que eu amo muito essa área e faz parte de mim. Eu sei isso, não sou eu. Mico e Silvestre é a mesma coisa. Legal, muito bom. Mico, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo grande aí no seu coração. Agradeço a todo mundo que acompanhou, né? E essa live vai ficar disponível aí pelas 24 horas, né? A gente vai ver se consegue gravar, disponibilizar, porque eu vi aqui, lendo rapidamente, muita gente pedindo, deixa disponível, né? Muita gente falando que queria assistir, a gente recebeu e-mail que não ia conseguir ver nesse horário, mas então a gente vai tentar fazer isso. E assim, mais uma vez, obrigado e até breve, se Deus quiser, até breve. E matei um pouco da saudade do sotaque aí de Minas Gerais, cidade tão amada, tá bom? Obrigadão. Um abraço para todo mundo. Obrigado, um abraço para todos, pessoal. Tchau, tchau.